Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 29 de janeiro. Eu sou o Patrick e conduzo a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, que é o último do mês de janeiro, comentamos alguns dos fatos da semana, como a compra de votos feita por Bolsonaro para tentar eleger o Arthur Lira, e também os gastos do governo com chiclete, leite condensado e outros itens ditos essenciais para o seu funcionamento. A companheira Natália Sena, da Comissão Executiva Nacional do PT, fala sobre a eleição para a presidência da Câmara dos Deputados, que vai acontecer na próxima segunda-feira. Walter Takemoto, da Executiva do PT de Salvador, faz um informe sobre a Plenária Nacional de Organização das Lutas Populares, realizada no último dia 26. E a companheira Sofia Vitória, do DCE da UFES do Rio Grande do Norte, fala pra gente sobre o Dia Nacional da Visibilidade Trans, que ocorre hoje, dia 29 de janeiro. Pessoal, essa semana o Brasil ultrapassou a marca de 220 mil mortos pela Covid-19 e em mais um dia que mais de 1.300 novos óbitos foram registrados. Essa semana, depois de um final de semana marcado por importantes mobilizações com carreatas em centenas de cidades do país inteiro, carreatas e atos em defesa do impeachment, de um plano de vacinação nacional e da retomada do auxílio emergencial, o governo Bolsonaro se viu precisando dar explicações sobre o seu chamado carrinho de compras. Acontece que uma reportagem feita pelo portal Metrópole, publicada no último dia 24, foi domingo, fez um levantamento das compras feitas pelo governo federal com base no painel de compras, que é atualizado pelo Ministério da Economia. E os números de 2020 são bem expressivos. Afinal de contas, foram mais de 1,8 bilhão de reais pagos em alimentos pelos órgãos do Executivo Federal, um aumento de 20% em relação aos gastos de 2019. Mas a repercussão da matéria se deu não exatamente pelo montante total dos gastos, mas por alguns itens em particular, como os R$ 2.203.681 em goma de mascar, ou seja, mais de 2 milhões de reais em chiclete. Ou os 14 milhões em molho shoyu e molho inglês. Ou ainda os mais de 32 milhões em pizza e refrigerante. E entre todos os órgãos, se destacaram as compras e os valores gastos pelo Ministério da Defesa. Foram mais de 632 milhões de reais gastos com alimentação, onde somente com leite condensado foram mais de 15 milhões de reais. Bom, gente, é evidente que a discussão sobre os gastos feitos pelos órgãos do governo federal não é, e está longe de ser, a principal questão, ou até mesmo de ser uma grande questão. Afinal de contas, muitos desses itens, por mais absurdo que possa parecer no primeiro momento, sempre foram adquiridos. Claro que não pelos valores e na quantidade que o governo Bolsonaro está comprando, que indica um significativo superfaturamento dos itens. Agora, nós devemos observar essa situação toda e tirar aqui algumas conclusões e algumas lições. Uma delas, certamente, é que o momento que a gente está vivendo agora, ele está, de fato, muito mais favorável a uma ofensiva do campo democrático e popular contra o governo Bolsonaro. Porque, vejamos só, talvez tenha sido um dos fatos políticos menos importantes do ponto de vista do conjunto da situação que o país está vivendo, mas foi talvez o fato, depois da catastrófica falta de oxigênio lá no Amazonas, que expôs e que colocou o governo Bolsonaro na defensiva. E essa situação momentânea, pontual, mas expressiva de defensiva ficou evidente no tom adotado por Bolsonaro na declaração que ele deu no restaurante lá em Brasília. Quando a minha lembrança me atacar dizendo que eu comprei 2,5 milhões de lata de leite condensado, vai pra pariu! E também pelas diversas notas e manifestações feitas pelo Ministério da Defesa, generais, pela Ascom, pelo Ministério da Justiça, pelo MEC, ou seja, foram obrigados a fazer algo que eles não gostam e detestam fazer, que é dar explicações. Ou seja, companheirada, de fato,
é um momento, talvez seja aquela janela um pouco mais aberta, que se caracteriza como um momento das forças populares e das organizações de esquerda subirem o tom no enfrentamento ao bolsonarismo. E um momento de tentar, a cada dia e a cada momento, ir reconquistando territórios que estavam perdidos no conjunto da classe trabalhadora. E aí, a bandeira do impeachment, ela é certamente uma das forças que tem condições de mobilizar e organizar essa luta. Agora, até para que nós pudéssemos estar falando em impeachment e organizando com mais volume e intensidade a luta social em torno dessa bandeira, alguns setores da esquerda, principalmente aqueles que estão mais dedicados ou focados naquela atuação institucional, precisam mudar de linha política e têm que adotar uma outra tática. Por exemplo, nesse momento, seria fundamental que a esquerda tivesse se mobilizando em torno de uma candidatura de esquerda para a presidência da Câmara dos Deputados, que tivesse como principal pauta, ou talvez até a pauta única, junto à vacina e auxílio emergencial, a abertura do impeachment de Bolsonaro. Veja, em que grau nós estaríamos nesse momento de acúmulo de forças, mobilização, se estivéssemos defendendo uma candidatura de esquerda que tivesse como proposta abrir o impeachment de Bolsonaro. Infelizmente, a opção feita pela maioria dos partidos de esquerda e pela maioria também do PT foi de, já no primeiro turno, apoiar um candidato golpista da direita, sob a alegação de que esse era o melhor caminho para derrotar e impedir a vitória do candidato de Bolsonaro. Acontece que o candidato golpista da direita não tem nenhum compromisso com o impeachment, o que cria essa situação contraditória de nós estarmos nos mobilizando nas ruas, nas redes, pelo impeachment e atuando no parlamento para que alguém que é contra ele seja eleito. Ora, especificamente sobre a eleição da Câmara, a gente vai escutar aqui na edição de hoje do podcast a companheira Natália Sena. Mas uma questão que foi publicizada de forma organizada numa matéria do Jornal Estado de São Paulo, essa semana, é o processo de compra de votos feita por Bolsonaro através da liberação de cerca de 3 bilhões de reais em emendas parlamentares. Ou seja, Bolsonaro está literalmente tentando comprar a presidência da Câmara dos Deputados para impedir o impeachment e fazer avançar sua pauta. E é evidente que isso já era esperado. E justamente por isso, por já ser esperado, que a posição das forças de esquerda devia ser muito mais potente em atacar esse processo por meio do que de uma candidatura. E não deixar para que fosse feito, como está sendo, com muito baixo perfil e por outros interesses, protagonizado pelo candidato golpista Baleia Rossi, que nesse momento não tem sequer a certeza se vai ter o apoio do partido daquele que lhe indicou como candidato, que é o DEM. É por isso, companheiras e companheiros, que consideramos fundamental que os militantes petistas e da esquerda social do nosso país como um todo sigam agindo, atuando e se mobilizando para além das posições e das ações das maiorias dos partidos e organizações. Nós não podemos e não devemos esperar mudanças espontâneas que brotem do nada. Somente com muita mobilização, muita organização e muita luta, a gente vai ter alguma chance de enfrentar o bolsonarismo com uma política mais adequada para os tempos de guerra que estamos vivendo. E é nesse espírito que a gente vai escutar agora o companheiro Walter Takemoto. O Takemoto é da executiva do PT de Salvador, na Bahia, e faz para a gente um informe sobre como é que foi a plenária nacional de organização das lutas populares, realizada no último dia 26, e tratou do calendário de lutas pelo Fora Bolsonaro. Walter Takemoto, membro da Executiva Municipal do Partido dos Trabalhadores de Salvador, secretário de Mobilização. No dia 26 de janeiro, das 9 às 12 horas, ocorreu a Plenária Nacional de Organização das Lutas Populares, convocada pelas frentes Brasil Popular, Povo Sem Medo, os partidos de oposição, o Fórum das Centrais Sindicais e movimentos populares e sindicais da cidade do campo de todo o Brasil.
participaram mais de 440 representantes dos partidos, movimentos e sindicatos. Foi considerada por todos como uma plenária histórica nessa conjuntura de crise sanitária, econômica, social e política que o país atravessa, e um momento fundamental para construir a unidade da classe trabalhadora contra o Bolsonaro e em defesa de direitos, democracia e liberdade. Falaram as centrais sindicais, os partidos políticos de oposição e representantes de igrejas e religiões de matriz africana e também representantes dos estados, falando em nome dos movimentos organizados. O mais importante dessa plenária, que tentou construir uma unidade, apesar da diversidade dos movimentos, dos partidos e das concepções que estão presentes hoje na esquerda brasileira, é que se conseguiu definir 3 pontos básicos da nossa luta política nessa conjuntura. Primeiro, que foi o enfrentamento da crise sanitária, a defesa da vacina já, da ampliação dos recursos para o SUS, da defesa do controle social e as medidas de distanciamento social. O segundo ponto diz respeito ao enfrentamento da crise econômica, que passa pela retomada imediata do auxílio emergencial, a defesa do programa de proteção ao emprego, trabalho e renda para toda a classe trabalhadora, a luta contra o teto dos gastos e contra a reforma administrativa, a defesa do serviço público e das estatais. E o terceiro ponto, enfrentamento da crise política, com a defesa do fora Bolsonaro, impeachment já, e o apoio militante aos pedidos de impeachment apresentados nos últimos dias pelas igrejas cristãs e pelos partidos de oposição. E se adotou algumas medidas organizativas. A mais importante delas é a articulação nacional de todos esses movimentos, a organização de plenárias estaduais e nas grandes cidades para que se organize a luta e a construção da mobilização popular fundamental para derrotarmos o governo Bolsonaro, e principalmente a organização de comitês populares nos bairros em defesa do Sistema Único de Saúde, do auxílio emergencial, da preparação para a luta de rua contra o governo Bolsonaro e o seu impeachment. E também se decidiu uma agenda de lutas, começando agora, no domingo, com a carreata nas vésperas da eleição da presidência da Câmara e do Senado, e outras medidas como, por exemplo, realizar no dia 21 uma grande carreata nacional. É claro que essa é uma agenda unitária, o que não significa que não se deve organizar em cada estado, a partir da realidade, das especificidades, da experiência de luta, outras formas de mobilização e de ação contra esse desgoverno. Por exemplo, aqui em Salvador, nós realizaremos amanhã, sábado, às 8h30, um ato ecumênico. Já realizamos várias panfletagens na cidade e vamos semanalmente realizar um ato de rua, mantendo todos os cuidados e proteção necessárias. E já realizamos uma grande plenária dos movimentos sociais, partidos e sindicatos, que reuniu mais de 330 pessoas. Então, essa agenda nacional não substitui as iniciativas que forem possíveis de diálogo direto nas ruas, de ações que demonstrem a nossa disposição de derrubar esse desgoverno, conquistar a liberdade plena do presidente Lula e avançar na luta do povo brasileiro por uma nova sociedade. Valeu, Takemoto. Obrigado pelo informe, companheiro. E agora, companheira Natália Sena. Companheira, na próxima segunda-feira, a gente vai ter a eleição para a presidência da Câmara dos Deputados. Natália, a gente falou desse assunto aqui ao longo das últimas semanas. Na verdade, desde o final do ano passado, a gente vem tratando desse assunto. E, bom, finalmente a gente vai ter a eleição e a decisão de quem vai presidir a Câmara pelos próximos 2 anos. Eu queria te perguntar uma coisa. Na tua opinião, haverá um antes e um depois para o PT? E além disso, na tua opinião, companheira, como é que fica a situação dessa janela, essa janela histórica ou de oportunidade que a gente comentou aqui no podcast nas últimas edições,
diante do resultado esperado para as eleições da Câmara na segunda-feira? Oi, Patrick, boa noite. Boa noite também para os nossos ouvintes do podcast Tempos de Guerra, Esperança Vermelha. Pois é, Patrick, na segunda, dia 1º de fevereiro, a gente vai ter eleição da mesa da Câmara e do Senado. A gente já comentou aqui as posições que foram definidas pelo PT nessas duas eleições, já fizemos várias críticas a essas posições. Na Câmara, o PT vai apoiar o candidato Baleia Rossi, do MDB, que é o candidato de Rodrigo Maia e também o candidato de Michel Temer. No Senado, o PT vai de Rodrigo Pacheco, do Democratas, que é o candidato de Bolsonaro. Respondendo à tua pergunta, eu acho que tem sim um antes e um depois dessa eleição das mesas da Câmara e do Senado no ano de 2021. Veja, na Câmara, o PT é a maior bancada. Fez a escolha de não apresentar uma candidatura e de nem tentar construir um campo, um bloco de oposição. E aí isso deu no seguinte: a gente está abrigado num bloco com o PSDB, MDB, DEM e quase que a totalidade da bancada deve votar no candidato Baleia Rossi. E, na minha opinião, é muito grande a contradição que essa aliança nos impõe, né? Baleia é aliado de Michel Temer, apadrinhado político dele, né? Ou seja, é um golpista de alto grau. Então, não acho que tem como a gente fazer uma aliança dessa natureza e tudo continuar igual. As coisas cobram seu preço. Essa gente pavimentou o caminho para Bolsonaro estar no governo, né? Eles não são inocentes nessa história, eles deram o golpe, eles apoiaram a interdição ilegal de Lula e o principal, eles são os ultraliberais mais orgânicos, que há décadas estão aí destruindo os direitos da classe trabalhadora, destruindo a soberania nacional do país, destruindo o patrimônio nacional. Então, eu acho que, mesmo que hoje para uma parcela da esquerda pareça algo razoável, né, eu sinto que para muita gente parece algo razoável se aliar com esse pessoal, porque supostamente essa aliança seria para derrotar o candidato de Bolsonaro, né? Eu acho que é sempre bom a gente pensar no processo, né? Ou seja, ter memória, saber quem são e, principalmente, agir para acumular forças no nosso campo, acumular forças para o nosso campo. Derrotar Arthur Lira, obviamente, ajuda a derrotar Bolsonaro, mas a depender de como a gente fizer isso, ajuda muito pouco ou quase nada a que se construa, né? A gente construir uma alternativa de esquerda ao bolsonarismo. A gente não quer alternativa de direita ao bolsonarismo com o mesmo programa que o bolsonarismo está aplicando. Então, explicando melhor, eu acho que é importante derrotar Arthur Lira na Câmara, mas eu acho que o PT poderia estar contribuindo com isso num segundo turno, por exemplo. Lembrando que, se não tiver segundo turno, significa que Arthur Lira tem os votos para ganhar, independente da tática do PT. Acho que a gente poderia estar com uma candidatura própria, né, ajudando a elevar o nível do debate e, inclusive, elevando o nível dos compromissos assumidos pelos candidatos. Baleia Rossi, por exemplo, que é o candidato que o PT está apoiando, mesmo com o apoio de quase toda a bancada de esquerda do parlamento, se recusa a assumir qualquer tipo de compromisso com a possibilidade do impeachment. Eu reconheço, eu sei, é óbvio, a gente sabe disso, que o espantalho do bolsonarismo é muito forte e, principalmente, que os riscos reais que o bolsonarismo projeta sobre o país são imensos e que, por isso, inclusive, que muita gente está convencida de apoiar qualquer coisa contra Bolsonaro, né? Mas eu acho que a gente tinha, insisto nisso, a gente tinha a opção de fazer isso no segundo turno, de no segundo turno dar um voto anti-Bolsonaro. E aí essa posição que foi adotada desde o primeiro turno, na minha opinião, coloca água no moinho da nossa subordinação à direita tradicional, né? Eu acho que não dá para ter ilusão de que a gente vai passar incólume desse tipo de aliança, né? E o que está acontecendo é que, pelo andar da carruagem, alguns setores da esquerda amanhã vão comemorar, esses setores que estão comemorando hoje o acerto, né, o suposto acerto dessa aliança com Baleia Rossi e Rodrigo Maia, amanhã vão estar comemorando o quê, né? A aliança com Dória. Então, é grave
e a gente precisa saber onde isso pode nos levar, né? Que é na subordinação e especialmente na derrota da esquerda por um longo período. Eu acho que essa posição adotada na Câmara aumenta a nossa dificuldade de fazer uma oposição mais dura, mais radical ao governo Bolsonaro. E acho também que em qualquer cenário, né, ganhando Baleia ou ganhando o Lira, parece que hoje o mais provável é que Lira ganhe, né? A ver, na segunda a gente vai saber. Mas em qualquer cenário, politicamente, o preço será pago pelo PT, seja porque se subordinou e apoiou um candidato de direita, mesmo que vitorioso, seja porque, pior ainda, se subordinou, apoiou o candidato da direita e foi derrotado. Em qualquer caso, a gente vai ter aberto mão, né, de ter uma plataforma própria no Congresso, justamente num dos piores momentos que o país está vivendo, né, nos piores momentos, talvez, das últimas décadas. E sobre o Senado, acho que vale o mesmo raciocínio, né? Aliás, lá é pior. Lá a gente está apoiando o próprio candidato de Bolsonaro e, sinceramente, Patrick, eu fico até sem palavras sobre isso. Tamanha a subordinação que a nossa bancada no Senado é capaz de adotar. Primeiro, vamos lembrar disso, né? Lá em 2019, votaram a favor da nomeação do PGR de Bolsonaro, senhor Aras. Na época, diziam muitos, ele seria um garantista. Agora, estão usando o mesmo argumento para votar no tal Rodrigo Pacheco, né? Eu fico me perguntando onde é que isso vai dar. Então, sobre o Senado, acho que vale o mesmo raciocínio que eu já falei, sendo que a situação lá é ainda pior, mas vale a mesma lógica que a gente aplica sobre a posição da Câmara. É um erro e vai cobrar o seu preço. Tudo isso está acontecendo num cenário onde o ambiente social para fazer mais, para fazer diferente, né, para acumular forças a partir de uma outra prática política, esse ambiente social está melhorando. Porque, veja, 2021 começou com a queda na popularidade do governo Bolsonaro. Hoje mesmo, inclusive, está sendo divulgada uma pesquisa sobre 2022 que aparentemente mostra possibilidades de derrota de Bolsonaro num segundo turno contra nós, em 2022. Ao mesmo tempo, tem sinais, né, existem sinais de que a mobilização pode melhorar, né, agora com as carreatas, e enfim, a gente tem que fazer um esforço para sair da paralisia do virtual. Eu acho que as carreatas dão um impulso a isso, é um passo importante. Junto a isso, a crise sanitária, que segue brutal, a imensa confusão no assunto das vacinas. Tem gente, especialistas, que diz que vai passar o ano de 2021 inteiro ainda nesse estado pandêmico. E aí o fim do auxílio emergencial, agora em janeiro, um governo que sequer tem um orçamento aprovado para 2021, desemprego aumentando. Então, enfim, em meio a tudo isso, aumenta a discussão, aumenta a adesão, né, à pauta do impeachment. Inclusive, com essa semana aconteceram vazamentos de conspirações envolvendo o gabinete do vice-presidente. Então, coisa está bastante conturbada, né? Não acho que dá para dizer que tem clima de queda iminente, não acho, mas acho que existe, né? Inegável a gente reconhecer que tem um caldo engrossando contra o governo Bolsonaro. Resta saber se a gente vai ser capaz de contribuir para isso, para aumentar o desgaste do governo, para aumentar a pressão contra a sua política e, se possível, para derrubar o governo, se a gente vai cumprir papel subordinado nesse processo, né? Infelizmente, Patrick, na minha opinião, o que está sendo feito na Câmara e no Senado não ajuda a colocar o PT como protagonista da luta contra Bolsonaro e acho que sim, o dia depois de 1º de fevereiro, a gente vai estar numa situação complicada após fazermos essas alianças na Câmara e no Senado. É isso, boa noite, um abraço. Valeu, Natália. Obrigado, companheira. Seguimos firme. E, gente, hoje, dia 29 de janeiro, é o Dia Nacional da Visibilidade Trans. A gente vai escutar agora a companheira Sofia Vitória. A Sofia é coordenadora de mulheres do DCE da UFERSA,
no Rio Grande do Norte, e fala pra gente sobre a importância da data de hoje. O mês de janeiro é reconhecido como o mês da visibilidade trans, sendo mais especificamente no dia 29 de janeiro o dia da visibilidade trans. Mas não é porque existe essa data da visibilidade trans que vamos lembrar de pessoas trans só nesse dia. Então, é uma coisa que vem essa data, esse mês, para justamente lembrar todo mundo o quanto é necessário a gente tratar as causas trans durante o ano inteiro. Não apenas um único dia, não apenas um único mês, mas cada dia de nossas vidas. E por que é tão importante assim a gente tratar sobre as causas trans? Então, primeiramente, a gente começa que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans. A taxa de mortalidade no Brasil, no ano, mesmo em um dia, já é maior do que todos os outros países. O que isso faz com que a expectativa de vida de uma pessoa trans seja de 35 anos. Então, como é que a gente não vai falar que isso é um assunto muito importante se as próprias pessoas trans já não estão vivendo o suficiente? Cada dia que sai na rua é um medo diferente de morrer, é um medo de ser espancado, é um medo de milhões de coisas que podem acontecer. Pessoas transfóbicas atacarem, né? E isso é só o princípio. Então, mas por que justamente tem todo esse estigma contra as pessoas trans, né? Já vem todo de uma construção histórica de tudo o que é nos passados, pelos nossos pais, pelos nossos avós, e tudo isso já traz um grande estigma às pessoas trans, que são pessoas que acabam sendo marginalizadas, muitas vezes não são aceitas nem pelos próprios pais e acabam sendo expulsas de suas casas. E todas essas condições que vão agregando a vida de uma pessoa trans acabam muitas vezes levando, principalmente mulheres trans, para prostituição, que é o único ambiente em que elas conseguem se obter uma renda para poder viver, poder comprar um alimento. Então são condições muito precárias, desvalorizadas. Justamente por ter todo esse estigma, a pessoa trans, mas podem falar, então por que não procura um emprego? Mas não é só procurar um emprego. A gente, as pessoas trans, nós não somos aceitas. Só por ser pessoas trans, a pessoa que está fazendo a entrevista já vai olhar diferente pra gente e já nos recusa na hora. Fala, não estamos procurando pessoas como você, entre outras coisas extremamente transfóbicas. E não é só no ambiente de trabalho, é em todos os ambientes, tanto no acadêmico. Quantas pessoas trans você já viu ao seu lado na escola, na faculdade? Não existe esse acesso. Quando existe, já é extremamente limitado. Você tem que ter uma condição bem melhor de vida para conseguir alcançar esse ponto, né? Então é por isso que é preciso dar a visibilidade, é por isso que é preciso incluir as pessoas trans, é por isso que você faz tão necessário cotas para pessoas trans, porque é muito difícil alcançar, por exemplo, se, vamos supor aqui que eu fui expulsa de minha casa. Se eu fui expulsa de minha casa, como é que eu vou conseguir ter o meu tempo para estudar, para procurar um emprego e eu tenho que tomar conta de mim mesma, que eu acabei de ser expulsa de casa, não tenho nem contato, ninguém, nem nada. Então são muitas coisas que vão agregando e tornando cada vez pior as condições de vida de uma pessoa trans, que precisam ser tratadas. E ainda mais nesse governo de Bolsonaro. Então, Bolsonaro ele vem justamente com um discurso contra as minorias, e que afeta ainda mais as pessoas trans. As pessoas trans, elas precisam ter, principalmente, o acesso à saúde, e esse é um grande ponto. O governo Bolsonaro, juntamente com a pandemia, acabou retirando de muitas das pessoas. Imagina a questão de que existem pessoas trans que podem querer ou não querer se tratar de hormônios, fazer a reposição hormonal, utilizar bloqueadores, ou podem querer ou não podem não querer. Só que grande parte quer. E esse uso de medicamentos e hormônios é muito perigoso. Se você faz uso desse composto em quantidades erradas, você vai estar se submetendo a condições de extremo risco. Você pode adquirir trombose, pode dar tumor no cérebro, diversos outros problemas que são acarretados pelo uso errado desses hormônios. Então, o que é que tem que ter um acompanhamento psicológico para as pessoas trans, tem que ter um acompanhamento endocrinológico, o que só é feito em ambulatórios especializados. E justamente quando chegou essa pandemia, juntamente com o governo que não tem um incentivo a essas coisas, que esses ambulatórios tiveram que, muitas vezes, encerrar as atividades, não fazer mais, até porque são ambulatórios feitos por estudantes em muitas cidades de curso de medicina, e aí justamente não tem como manter muitas das atividades. E o que torna mais restrito ainda o acesso para as pessoas trans a essas condições. Além de que, muitas vezes, você pode até pensar assim, eu conheço uma pessoa trans, ou então, eu tenho um amigo ou uma amiga trans, mas você mesmo perpetua esses preconceitos, faz falas transfóbicas, realiza ações transfóbicas, você nem mesmo percebe. Então é muito importante também a gente olhar para si mesmo e pensar se o que a gente faz, se a gente realmente está apoiando a causa, está apoiando as pessoas trans, ou então é só algo de boca para fora,
Ou então, até mesmo você pode nem conhecer pessoas trans, mas é necessário você entender que existem pessoas trans e você só não está tendo contato com essas pessoas. Mas todos esses estigmas, todas essas coisas ainda existem. Então, por exemplo, é muito comum existir falas que você até mesmo pensa que não é transfóbico, mas só de você falar, isso já causa um grande desconforto à pessoa que você está fazendo essa pergunta ou falando uma coisa, por exemplo. Perguntar qual era o nome anterior, qual era o nome que não é o nome social, são coisas extremamente transfóbicas que machucam a pessoa. Então, se a pessoa está falando que o nome dela é tal, não pergunte qual que é o outro nome. Ela quer ser chamada daquele jeito, então chame do jeito que ela está pedindo para ser chamada. Além de outras frases como, nossa, você nem parece trans. Então você quer dizer o quê? Que pessoas trans têm que ter uma característica física específica, que necessariamente a pessoa tem que ser de um jeito, senão não é trans? Não, não é um elogio. Isso, na verdade, é perpetuando todos os preconceitos existentes de que pessoa trans, pessoa dita pela sociedade que é feia, que tem muitos traços, seja ou masculinos ou femininos, e você está criando um padrão de como tem que ser, e é um padrão que é visto negativamente pela sociedade. Então não é um elogio falar que não parece ser trans. Na verdade, você está ofendendo muitas pessoas para tentar falar que eu tenho uma passabilidade. Além de toda a questão de que você não pode chamar uma mulher trans, uma travesti com pronome masculino, ou então um homem trans com pronome feminino. Não, é importante respeitar o pronome certo que a pessoa está utilizando. A travesti não é o travesti, não é um gênero masculino, é um gênero feminino, então tem que chamar por ela. Além de diversos outros tipos de preconceitos inseridos, então é importante que, por mais que aqui seja só uma conversa rápida, mas é importante que vá atrás de mais informações, é importante que busque entender quais são as coisas que não são legais de ser dita, independente de que você tenha mais convívio com a pessoa, mas pergunte muitas coisas. É importante perguntar, buscar informação, mas também sendo sensato com o que você está falando. Valeu, Sofia. Muito obrigado, companheira. E, pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, A Esperança é Vermelha. Como vocês sabem, é uma publicação que sai toda segunda e sexta-feira e é totalmente produzida por meio de troca de áudios de WhatsApp com militantes espalhados por todo o país. E eu termino a edição de hoje convidando vocês a conhecerem a programação dos cursos ofertados pela ELAP, a Escola Latino-Americana de História e Política, do mês de fevereiro. Um deles é o curso Passado, Presente e Futuro do Partido dos Trabalhadores, que começa no dia 6 e vai até o dia 12. E tem como programação as aulas, por exemplo, da esquerda brasileira antes do PT, com Walter Pomar, no dia 6. No dia 7, a criação e o PT até 89, com Rui Falcão. No dia 8, o PT na luta contra o neoliberalismo, com José Genuíno. No dia 9, o PT na presidência da República, governo Lula, com o Breno Altman. No dia 10, o PT na presidência da República, governo Dilma, com Elisa Guaraná. Dia 11, o PT contra o golpismo e Bolsonaro, com Natália Sena. E no dia 12, um debate aberto sobre o futuro do PT, com a participação de todo esse corpo docente. Vai ser esses dias, sempre às 9 da noite, ao vivo. Entrem no site da ELAP, deem a conferida, elap.com.br, e também está disponível nas demais redes sociais. E convido também para acompanhar no site da ELAP a leitura dirigida do curso O Capital Volume 2, que vai começar no dia 26 de fevereiro, e é feito pelo companheiro Walter Pomar. Dá uma sacada no site da ELAP, está tudo disponível por lá. E nós voltamos a conversar segunda-feira, já tratando também do ambiente da eleição para a Câmara dos Deputados. Um bom fim de semana a todos, saudações petistas e até mais.